Então, continuando com o nosso tema, né, sobre as ofensas. Vamos ler essa passagem de 1 Pedro, capítulo 2, de 6 a 8. Eu leio. Ok, obrigada. Pois as Escrituras Sagradas dizem: Eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião, como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem. Mas, para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E em outra parte as Escrituras Sagradas dizem: esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem, de acordo com a vontade de Deus para elas. Uhum. Obrigada. Então, aqui, bom, está falando de Jesus, né? A pedra angular, aí fala a pedra principal, né? Algumas versões, mas é a pedra que é o fundamental, né? Sem ela, a estrutura toda se desaba, tá? E fala de crer, né? E se não crer, fala que ela vai se tornar como uma pedra de tropeço, uma rocha de ofensa. São aquelas pessoas que não creem. Então, vamos ver um pouquinho sobre isso. Na verdade, quando a gente ouve hoje sobre a palavra crer, como se diz, minimizaram, né, o significado e a importância do crer. Diminuíram não só a significância, mas o que ela implica, né, esse crer, porque hoje, na maioria das vezes, significa simplesmente o reconhecimento de algum determinado fato, tá? Não tem essa conotação que a palavra quer dizer quando fala de crer, né? Ela está associada com a obediência, né? Então, aqui, nessa passagem de Pedro, a gente vê que crer e desobedecer está no oposto, né? Então, são representações opostas. Em João 3,16 fala que todo aquele que crê em Jesus terá o quê? A vida eterna, tá? Então, aqui não somente de você crer, né, mas de você entregar a sua vida, confiar completamente no Senhor Jesus. Não é só, eu acredito. Porque lá em Tiago 2,19, alguém pode ler? Eu vou ler. Tiago 2,19. Você crê que há somente um Deus? Ótimo. Os demônios também creem e temem de medo. Perceberam? Não é só crer, não é só crer. Aqui na palavra fala assim, que os demônios, olha só, hein? Os demônios também creem. Não só creem aí. O do Vini está escrito temem de medo, né? Tremem de medo. Em outras palavras, falam que os demônios creem e tremem. É um temor. Às vezes, mais do que aqueles que falam que são crentes, né? Tipo, eu creio. Mas aí vem uma prova, né? Vem umas oposições, não creio mais.
Entenderam? Aqui, quando fala de você crer e confiar e permanecer fiel e obedecer, né? Esses são o que tem a vida eterna. Esses são os que realmente, vamos dizer assim, creem no Senhor Jesus, né? Confiam, se entregam, caminham junto, têm um relacionamento, né? Então, assim, a gente consegue confiar, vamos dizer, em Deus, porque a gente sabe do caráter de amor que Ele tem por nós, né? Então, é fácil a gente se relacionar com aquele que nos ama a ponto de ter entregado a sua própria vida. Mas o que aconteceu? Ali fala na passagem que o Ricardo leu, que por aqueles que desobedeceram, por aqueles que não creram, né? Esses vieram a tropeçar, esses vieram a ficar na rocha da ofensa, ou seja, esses ficaram ofendidos, esses não quiseram mais segui-lo, esses não quiseram ter mais relacionamento. Por quê? Os judeus, né, principalmente os fariseus, que, vamos dizer, eram mais religiosos, eram mais, conheciam mais a lei, eles usavam, interpretavam as leis conforme beneficiava eles, né? Então, João 5,39, como eles viam. Vou ler. João 5,39. Vocês estudam as Escrituras Sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna, e são elas mesmas que dão testemunho a meu favor. Olha só, eles usavam as escrituras porque estavam procurando a vida eterna, queriam saber do Messias, queriam conhecer aquilo que Deus tinha planejado, mas quando, olha, Jesus falou, as próprias escrituras, as leis, elas testificam de mim, mas eles não quiseram perceber isso, não quiseram obedecer às leis, então usaram a própria lei para se distanciar de Deus, de Jesus, né? Então, eles não perceberam que Deus queria ter um relacionamento de pai e filho, pai e filha com eles, né? Então, a lei ocupou o lugar do relacionamento com Deus. Eles não quiseram aquilo que a vida eterna que foi dado gratuitamente por Jesus Cristo, eles não quiseram, eles preferiram ficar na lei, que era por merecimento, então eles iam batalhar por aquilo para obter a salvação. Mas lá em Lucas, Simão ele profetizou quando Jesus era um bebê ainda. Vamos ver lá, Lucas 2:34. Eu vou ler, Lucas 2:34. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Esse menino foi escolhido por Deus tanto para a destruição como para a salvação de muita gente em Israel. Ele vai ser um sinal de Deus. Muitas pessoas falarão contra ele. Desculpa. Então, Jesus, olha só, quando era um bebezinho, Deus deu uma revelação para Simeão, que esperava, aguardava o Messias, e ele falou: ele vai ser bênção, né? Mas ele também vai ser ruína, ele vai ser destruição. Vai salvar muitos, mas também vai derrubar muitos.
Em Mateus 10:34 fala isso, tá? Jesus fala que ele não veio para trazer paz, mas foi para trazer uma espada de divisão, para aqueles que não querem crer e para aqueles que querem, ele vai dar vida. Então, é o cumprimento dessa profecia de Lucas que Simeão orou, né, e falou para Jesus, tá? Então, vamos ver como Jesus lidou, né, com as ofensas. Na verdade, a gente tem uma visão de Jesus, daquele pastor, né, que vai salvar a ovelhinha perdida, vai deixar as 99, vai buscar aquela que estava perdida e volta com ela por cima dos seus ombros, amparando, colocando de volta no aprisco. Ou a gente tem aquela visão de Jesus bonzinho, Jesus amoroso, que está com as criancinhas, abençoando e dizendo que os ama. Tudo bem, esse é um quadro de Jesus, é uma característica de Jesus, mas não é o quadro total, tá? Jesus, ele também denunciou os fariseus. Vamos ver como que ele falou com eles? Mateus 23:33. Quem for ler, não esquece de ligar o microfone. Eu leio. Mateus 23:33. Cobras venenosas, ninhada de cobras, como esperam escapar da condenação do inferno? Olha, que amorzinho, Jesus. Ele falava a verdade, né? Falou para os fariseus, cobras venenosas, serpente de víboras. Não é um elogio muito agradável, né? Mas é uma verdade verdadeira. Jesus falou, vocês não vão escapar do inferno, da condenação do inferno. E em João 2, de 13 a 22, quando ele viu aqueles cambistas no templo, como ele lidou com eles? Bom, eu vou ler. João 2, de 13 a 22. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo, encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas. E viu também os que, sentados às suas mesas, trocavam dinheiro para o povo. Então ele fez um chicote de cordas, expulsou toda aquela gente dali, e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro, e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: tirem tudo daqui, tirem tudo isso daqui. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então, os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Aí os líderes judeus perguntaram: que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: derrubem este templo, e eu o construirei de novo em 3 dias. Eles disseram: a construção desse templo levou 46 anos, e você diz que vai substituí-lo de novo em 3 dias? Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso, e então creram nas Escrituras Sagradas e nas palavras dele. Ele também não foi muito agradável aqui, né? Mas é porque ele amava a casa do Pai. Ele não aguentou ver as pessoas fazendo aquilo um comércio. Tudo bem, o pessoal precisava de oferendas, né, para os sacrifícios, mas Jesus não tolerou que eles fizessem isso lá na casa do Pai, lá no templo, né? Então, olha aí, fala que ele fez um chicote
Ele não foi nem um pouquinho amoroso aí, não, né? E derrubou, quebrou as mesas, expulsou as pessoas, vamos dizer, um furor santo, né? Um furor santo de Jesus se manifestou ali para por causa das atitudes desses cambistas, aproveitando, né, a situação e aproveitando do povo. Lucas 9, 59 e 60. Eu leio. Aí ele disse para outro homem: venha comigo. Mas ele respondeu: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai. Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus. Não parece muito agradável, né? Jesus estava querendo que a pessoa soubesse o que era mais importante. Às vezes a gente coloca essa desculpa, minha família, né? Eu preciso cuidar da minha família, não dá para eu fazer aquilo que Deus quer que eu faça. E eu tenho que fazer isso ou aquilo. E Jesus falou: olha só, parece meio grosseiro, né? Jesus falar assim: não, deixa que os mortos enterram seus próprios mortos. Como que morto enterra morto? Se a pessoa já está morto, né? Tipo assim, eu penso, talvez ele estivesse muito ligado com a família, não quisesse largar, né? E por causa dessas palavras firmes de Jesus, ele acabou escandalizando muitas pessoas enquanto ele ministrava. Ele curou, ele ressuscitou, ele ajudou muitas pessoas, mas também escandalizou muitas pessoas enquanto ele estava no seu caminho. Então, a gente vai ver algumas pessoas que se escandalizaram com Jesus. Então, eu quero que você pense uma coisa: se escandalizaram com Jesus, que era filho de Deus, que fazia somente a vontade do Pai. As pessoas vão se escandalizar conosco também. Tá? Só para uma pausazinha. Jesus, então, escandalizou os fariseus, que eram os líderes, que eram aqueles que conheciam a lei. E eles, porque se escandalizaram com Jesus, o mandaram para a cruz. Mas, apesar das palavras que Jesus dizia para eles, Jesus amou ao ponto de corrigi-los, de querer ver eles transformados, deles conseguirem compreender a verdade das Escrituras de uma forma correta, não do jeito que eles interpretavam, né? Então, Jesus chamou eles de hipócritas, raça de víboras, mas é porque ele se importava com eles e queriam que eles voltassem à verdade, né? E Jesus, então, ele usou umas palavras da profecia de Isaías, que falou a seu respeito. Mateus 15, 7 a 9. Eu vou ler Mateus 15, de 7 a 9. Hipócritas, Isaías estava certo quando disse a respeito de vocês o seguinte: Deus disse: esse povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Então, essas palavras que Jesus usou com os fariseus, dizendo que eles só falam, só tem uma aparência, né, de que está adorando, que está buscando a Deus, mas o seu coração está longe de mim.
Jesus falou uma verdade, mas aquela verdade ofendeu os fariseus, porque ele estava revelando aquilo que estava no coração deles, né? E aí os discípulos foram lá também questionar, né? Mateus, né, continuando ali do 12 a 14. Do 12 a 14. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: Sabe que os fariseus ficaram escandalizados com o que o Senhor disse? Jesus respondeu: Toda planta que o meu pai, toda planta que o meu pai, que está no céu, não plantou, será arrancada. Não se preocupem com os fariseus, são guias cegos. E, quando um cego guia o outro, os dois acabam caindo no buraco. Jesus falou, né? Olha, não precisa se preocupar. Às vezes a gente não entende, então, porque Deus permite, né? Algumas ofensas, alguns escândalos, né? Porque o plano de Deus é remover aqueles que não são plantados por Deus. Então, algumas pessoas podem ficar escandalizados quando a gente prega uma palavra da verdade, quando você testemunha uma verdade, a verdade que é a palavra de Deus. Se aquela pessoa se escandalizou por você usar a palavra da verdade, não se preocupe, deixe-os ir, como Jesus falou para os discípulos. São pessoas cegas que vão guiar outras pessoas cegas, que vai cair todo mundo no buraco. As pessoas que não são plantadas por Deus são aquelas que até ouvem a verdade de Deus, mas não conseguem aprofundar naquela verdade, não criam raízes. Então, elas ficam ofendidas por qualquer coisa, coisas que perturbam elas. E já vi muita gente sair da igreja. E, às vezes, alguns, eu vou até dizer pastores, tá? Pastores, líderes, ficam tão preocupados com aquelas pessoas que ficaram ofendidas e saíram da igreja. Mas Jesus, ele falou que algumas pessoas vão sair porque não são plantados por Deus. E Deus permite, e então você não tem que ter medo de pregar a verdade ou de falar a verdade. Essa verdade não é assim, aquela verdade, a verdade que você acredita, é a verdade da palavra de Deus, tá? Essa verdade é a palavra de Deus. Então, se você prega a verdade, se você ficar com medo de ofender, de machucar, de ferir outras pessoas por causa da verdade da palavra de Deus, e você ceder, você vai perder a presença de Deus na sua vida, a unção de Deus. Tá? Então, se você preferir agradar as pessoas em vez de pregar a verdade, você vai perder a presença de Deus na sua vida. É muito sério isso, né? A gente fica preocupado porque a gente não quer, a gente quer agradar todas as pessoas. Mas Jesus foi muito claro aqui. Tem gente que não for plantado por Deus. Olha só, é o que aconteceu lá com Samuel. 1 Samuel 15, 28, Deus falou para Samuel confrontar Saul porque ele não tinha obedecido, tinha desobedecido a Deus, né? E Saul foi ungido por Samuel como rei, primeiro rei, né, do povo de Israel. Vamos ver lá? 1 Samuel 15, 28. Qual foi a palavra? Bom, vou ler. 1 Samuel 15, 28. E Samuel disse: Hoje Deus rasgou das mãos do rei... Não.
Hoje Deus rasgou das suas mãos o reino de Israel e deu a alguém que é melhor do que você. Foi duro, né? Parece. Acho que foi muito triste para Samuel ter que falar isso para Saul, porque Samuel preparou Saul para ser o rei. Ele ungiu Saul para ser o rei e ele, assim, estava conduzindo, né, o Saul como rei. Mas Saul pecou, Saul desobedeceu e Deus então falou isso, que ele estava retirando o reino de Saul e estava entregando para outra pessoa que era melhor que ele. Aí, ó, 1 Samuel 16, dá para ver, Samuel ficou muito triste por causa de Saul. Ele era amigo de Saul. Pode ler? O Senhor Deus disse a Samuel: Até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vai a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Então, Deus falou para Samuel: se você quer continuar a andar na unção de Deus, com o óleo fresco dessa unção, então você tem que entender que o amor e o juízo de Deus são perfeitos. Se Samuel continuasse voltando para Saul, quando Deus já havia rejeitado, ele não teria mais o óleo fresco, a unção de Deus sobre a vida dele. E algumas pessoas acabam querendo, ficam chorando também, né? Se lamentando pelas pessoas que deixaram a igreja ou que talvez tenha que confrontar, mas não confronta por medo de magoar, de perder os amigos, e acabam perdendo essa unção, esse óleo de Deus na vida deles. E a sua vida acaba também sem sentido. Porque eu penso, se eu perder o óleo da unção, da presença de Deus na minha vida, então não estou cumprindo com o meu ministério. Então, Samuel teve que confrontar Saul, Samuel teve que deixar de se lamentar e cumprir com a vontade de Deus e preparar o outro rei. A Bíblia não fala como Jesus reagiu a esses homens que o abandonaram, porque a única coisa que ele queria fazer era fazer a vontade de Deus. E ele sabia que se ele se mantivesse nesse propósito de querer fazer a vontade de Deus, ele iria abençoar muitas pessoas. Então, a gente não precisa ficar tão preocupados, porque Deus tem o plano dele, né? E Jesus, ele não era controlado pelos outros, né? Ele sempre preferia falar a verdade, mesmo que isso fosse um confronto que pudesse gerar um escândalo, né? Ou que as pessoas se ofendessem, ou que as pessoas o abandonassem, tá? Vamos ver outro. Jesus, ele escandalizou as pessoas da sua própria cidade natal. Mateus 13, 55 a 57.
Alguém pode ler? Eu leio. Por acaso ele não é o filho do carpinteiro? A sua mãe não é Maria? Ele não é o irmão de Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não moram aqui? De onde é que ele consegue tudo isso? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra e na sua casa. Sabe por quê? Eles viram Jesus nascer. Eles viram que Jesus era o filho do carpinteiro. Ele era a pessoa simples, era a pessoa do povo. Como assim agora ele vem com toda essa palavra de sabedoria? Eles não quiseram, aí fala que eles se decepcionaram. Olha só, Jesus estava, né, cumprindo com o seu ministério, talvez com muita sabedoria, e mesmo assim as pessoas, aí fala decepcionaram, em outras versões falam que se escandalizaram. E Jesus fala então essas palavras, né? Que não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E é difícil, né? Se a gente pensar assim, se você fosse pregar na sua família, não é difícil? Porque as pessoas não ouvem muito você. Não sei, ouvem. Eu já ouvi do meu irmão, sabe, falar, você, pastora! É, claro que as nossas atitudes falam muito mais do que as nossas próprias palavras, né? Uma atitude pode derrubar 1000 palavras. Se você faz do contrário daquilo que você prega, então, sinto muito, é difícil, o mau testemunho também atrapalha. Mas quando você vem falar a verdade, quando você confronta o pecado, as pessoas não gostam, né? Elas ficam ofendidas. E ali eles não quiseram. Olha só, lá em Lucas 4, 28 a 30, vê como eles se comportaram diante de Jesus quando eles estavam, né? Sem querer comprometer com a verdade, estava pregando. Como é que eles reagiram? Eu vou ler Lucas 4, de 28 a 30. Quando ouviram isso, todos os que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Então se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto do monte, onde a cidade estava construída, para o jogar dali abaixo. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora. Eles quiseram matá-lo. Eles não quiseram ouvir a verdade. Jesus, então, teve que ir embora. Jesus, ele também escandalizou os próprios membros da sua família. Ali era da sua cidade, tá? Aí, aqui é com a sua família. As pessoas da sua própria casa se escandalizaram com ele. Marcos 3, 21 e 31 a 35. Vamos ler Marcos 3, 21. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. 31. Isso, 31 a 35. Em seguida, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta dele, e algumas pessoas lhe disseram: escute,
a sua mãe e seus irmãos estão lá fora procurando o Senhor. Jesus respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Aí olhou para as pessoas que estavam sentadas em volta dele e disse: vejam, aqui estão a minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Até a família achava que Jesus estava fora de si. Tá doido, tá louquinho, tá louco de pedra. E, eles quiseram, de alguma forma, falar, não, para com isso, né? Volta à sua razão. João 7,5. João 7,5. Pois nem seus irmãos criam nele. Nem os seus irmãos criam nele. Estava ali do ladinho, sabia, né, quem Jesus era. Nem os irmãos criam nele. Mas Jesus, ele não estava procurando a aceitação da sua própria casa. Ele queria fazer somente a vontade do Pai. Então, muitas pessoas, muitos familiares acabaram não seguindo Jesus, mas Jesus se manteve obediente com aquilo que Deus queria. Algumas pessoas, em nossos dias, também deixam de seguir Jesus com medo de ofender algum membro da sua família. Então, casais, no caso, quando só um deles é cristão, né, para não ofender o outro, acabam deixando de seguir a Jesus, né? E então, Jesus, ele se manteve firme, e por causa disso, a gente vê que no final, né, a mãe de Jesus e os seus irmãos acabaram sendo salvos. E quando a gente lê em Atos, lá no Pentecostes, eles também estavam lá para receber do Espírito Santo. E um dos irmãos do Jesus, o Tiago, acabou se tornando um dos líderes da igreja de Jerusalém. Se a gente deixar, né, se a gente fizer essa concessão daquilo que Deus fala para que a gente, né, proclame, somente para agradar a nossa família, a gente pode perder esse óleo, essa unção de Deus, essa presença de Deus, e impedir que a família seja liberta. Então, mesmo que isso escandalize, né, a sua própria família, a gente precisa permanecer fiel àquilo que Deus mandou. Jesus escandalizou a sua própria equipe, né? A gente falou ali já um pouquinho na semana passada, que os seus discípulos se escandalizaram, né? Então, vamos ler de novo, João 6, 60 a 61 e versículo 66. Eu leio. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso, resmungou. Vocês querem me abandonar? Por isso perguntou. Vocês querem me abandonar por causa disso? 66. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Uhum. Você vê, né? As palavras da verdade acabam sendo difíceis para as pessoas ouvirem. E
muitos se escandalizaram e se abandonaram a Jesus. Aqueles discípulos que andaram com eles, né? Ou vamos dizer, aquelas pessoas que querem ganhar bênção, 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 bênção. E quando vem uma verdade, pum, te confronta. Ah, essa palavra é muito dura, não quero saber não, porque eu só quero bênção. Eu não quero confessar pecado, eu não quero tratar com ninguém, eu não quero ir pedir perdão para ninguém, não quero fazer nada disso, eu quero só receber bênção. Essas pessoas não aguentam quando ouvem a verdade e acabam abandonando. Jesus, ele não se importou no sentido assim, né, de ficar preocupado daquilo querer acabar com ele. Ele falou, olha, se vocês, né, lembra que ele falou para os discípulos, se vocês quiserem ir também, vocês podem ir. Se isso é pesado, se vocês não... Jesus também escandalizou algum dos seus amigos mais próximos. Quem são eles? Lázaro, Maria e Marta. João 11, de 1 a 3. Eu vou ler. João 11, de 1 a 3. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e sua irmã Marta moravam. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Sim. E Jesus, quando recebeu essa notícia, versículo 6, pode ler também? Versículo 6. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Uhum. E elas comentaram isso. Então, versículo 21 e 32, as duas disseram a mesma coisa. Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Elas mandaram a mensagem para Jesus, mas Jesus ainda demorou 2 dias no lugar onde ele estava. E quando ele chegou lá, Lázaro já tinha morrido fazia 4 dias. Provavelmente, olha, eles eram os amigos íntimos de Jesus, né? Lázaro, Marta e Maria. Aqueles irmãos que o receberam várias vezes na sua casa, deu de comer para todos os discípulos, né? Para Jesus e os seus discípulos. E elas falaram assim, olha, aquele que você ama, não é qualquer pessoa não, é aquele que você ama. Provavelmente elas deviam ficar um pouquinho ofendidas, né? Porque talvez pensaram, Jesus não se importou muito com aquele que é o seu amigo. Jesus sabia, elas não sabiam, né? Que Lázaro ia ser ressuscitado. Jesus sabia. Então, ele seguiu a direção do Espírito Santo. Ele sabia que aquilo era o melhor para todos, né? E algumas pessoas, aqui coloquei os ministros, né? Porque geralmente quem está na liderança quer agradar, quer ajudar todas as pessoas, mas por causa disso acabam sendo controlados pelas pessoas, o desejo que as pessoas querem. Então, assim, tem igrejas que tem assim, eles escolhem seus próprios pastores, né? A nossa igreja não é bem assim. A diretoria da convenção se reúne, conversa com as igrejas e conversa com os pastores, e aí vê, né, pela direção do Espírito Santo e manda. Mas tem igreja que a própria igreja contrata o seu pastor. Então, acaba sendo meio assim, a igreja que dá o salário mais alto, o pastor vai, né? Acaba sendo meio como no meio empresarial, ou né, no meio secular, né?
E aí, o que acontece? Porque a igreja paga o salário do pastor, né? Acha no direito de comandar o pastor ou o ministro. Na nossa igreja não acontece isso, né? Até parece, né? Tem lugar que alguns até acham que pode, né? Aí é muito difícil, né? Então, com medo de não agradar as pessoas, esses ministros passam a ser controlados pelas pessoas. Ah, não, então a gente quer um pastor que visita, a gente quer um pastor que faça assim, é um pastor que prega assim, é um pastor que anda com jovens, é um pastor que né, faz isso, faz aquilo. Mas eu achei interessante que ele conta, esse autor, ele conta a história de... Ele é um pastor, né? E ele era pastor de jovens, e quando ele foi numa igreja, eles falaram, um dos jovens falou assim: o antigo pastor de jovens era meu companheiro. Você vai ser meu companheiro? Com muita sabedoria, ele deu essa resposta. Vamos ler Mateus 10, 41? Mateus 10, 41. Quem receber um profeta, porque este é profeta, terá uma parte da recompensa dele. E quem receber uma pessoa boa, porque ela é boa, terá uma parte da recompensa dela. Uhum. Aí então ele perguntou para esse jovem: você quer o galardão do pastor ou você quer o galardão do companheiro? Ele pensou e aí ele entendeu, né? Que essa palavra quer dizer. Se você, ali o versículo fala, se você receber um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão do justo. Ou seja, se você recebe uma pessoa esperando, né, que ele seja amigão, então você vai receber o galardão do amigão. Mas se você recebe ele como o galardão de um pastor, ele vai ser o pastor. Então, esse jovem disse: eu quero o galardão do pastor. Percebeu que ser só companheiro, né, era bom emocionalmente, talvez, para ele, mas não era o propósito de Deus, né? E às vezes, para querer agradar, né, e atender essas expectativas, os, é, os ministros acabam ficando presos nessa armadilha de não ofender e acabam sendo controlados pelas pessoas e não por Deus. Às vezes, o que Deus quer pode ser a mesma coisa o que as pessoas querem, tá? Não estou dizendo que sempre vai ser diferente, mas o mais importante é a gente buscar querer agradar a Deus. Olha só, Jesus também escandalizou João Batista. Quem era João Batista? João Batista era o primo, mas João Batista foi o precursor, né? Foi o antecessor de Jesus. Ele preparou o caminho de Jesus. João Batista conhecia Jesus? Conhecia. Conhecia? João Batista conhecia Jesus. Mas vamos ler lá, Lucas 7, 18 a 20. Lucas 7, 18 a 20.
Os discípulos de João Batista contaram tudo isso a ele. Aí João chamou dois deles e os enviou ao Senhor Jesus para perguntarem: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Então, eles foram até o lugar onde Jesus estava e disseram: João Batista nos mandou perguntar o seguinte: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? João Batista estava na prisão porque ele estava pregando arrependimento, né? E as pessoas acabaram né, se escandalizando, vamos dizer assim, com João e prenderam a João. E lá na prisão, Jesus está lá, ele ouviu as coisas que Jesus estava fazendo, e ouviu que Jesus comia com os pecadores, que Jesus estava, né, fazendo isso, e não jejuavam, né, como João Batista. João Batista é aquele que vamos dizer assim, viveu uma vida de autonegação. Ele não se casou e viveu no deserto, comendo gafanhotos e mel silvestre, jejuava com frequência, lutou contra os fariseus, foi acusado de ser possuído pelos demônios, mas a sua vida foi dedicada para preparar o caminho do Senhor. Ele foi aquele que, quando viu Jesus lá em João 1:29, ele falou assim: aqui está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele batizou Jesus e ele disse: aqui está este que batiza com o Espírito Santo. Eu batizo com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo. Versículo 33. Aí João 3:30. João era a única pessoa que realmente sabia quem Jesus era naquela época. Nem tinha ainda acontecido aquela revelação a Pedro, né, sobre Jesus. Mas por que ele estava perguntando, então, se Jesus realmente era o Messias ou se tinha que esperar o outro? Por que será? O que vocês acham? Ele dedicou a vida toda para Jesus e agora ele está na prisão e já há bastante tempo ninguém vem visitá-lo, porque agora todo mundo está só falando de Jesus. Até os seus próprios discípulos se juntou a este homem e só algumas pessoas ficaram para servir João Batista. Quando ele ouve essas histórias que os discípulos, Jesus e seus discípulos estavam vivendo uma vida diferente, que eles comem e bebem com os cobradores de impostos, com os pecadores, que eles quebram a lei de sábado, não jejuam. A tentação no coração de João Batista foi crescendo, a tentação dele se escandalizar foi crescendo o tempo que ele ficou ali na prisão. Ele falou: se esse é o Messias, por que ele não vem me salvar? Se eu estava pregando a vida, né, preparando o caminho dele, por que ele não se importa comigo? Por que ele não me tira dessa prisão? Porque eu não fiz nada de errado. Aí, vamos ver a resposta de Jesus. Lucas 7:21-23. Pode ler. Lucas 7:21-23. Naquele momento, Jesus curou muitas pessoas das suas doenças e de seus sofrimentos, expulsou espíritos maus e também curou muitos cegos. Depois respondeu aos discípulos de João: voltem e contem a João o que vocês viram e ouviram. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam e os leprosos são curados. Os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados
e os pobres recebem o evangelho. E felizes são pessoas que não duvidam de mim. Uhum. Jesus falou assim, ó, ele citou aquilo que foi dito em Isaías, tá? Então, a citação é daquilo que Jesus já tinha falado que ele iria fazer, tá? Então, Jesus, ele completa, feliz é aquele que não achar, não duvidar de mim, não achar em mim, né, motivo de tropeço. João, talvez você não está entendendo tudo aquilo que está acontecendo, né? Talvez você não está entendendo o método que Deus usa para fazer as coisas. Mas o importante é você não duvidar, e não desanimar, e não desistir, né? Não queira que as coisas saiam do jeito que você quer. As coisas vão sair do jeito que Deus quer, no tempo dele, do jeito dele. Então, às vezes nós ficamos ofendidos com Deus, né? Porque as coisas não saem do jeito que a gente quer. Jesus disse para João essas palavras porque ele queria que João entendesse o seguinte: ele fez tudo o que Deus mandou para ele fazer. Ele iria receber uma recompensa muito grande. Tanto que ele fala que não tem ninguém maior que João Batista, né? Mas não fique ofendido comigo. Jesus quis dizer para João Batista, não fique ofendido comigo. Deus, no tempo certo, ele vai cumprir aquilo que ele planejou. Não do seu jeito, mas do jeito de Deus. Então, a gente pode também se ofender com Jesus. Tantos se ofenderam, né? E perderam a oportunidade, né? De saber, de conhecer os planos de Deus. Mas se a gente o amar, a gente vai procurar não se ofender, a gente vai tentar entender os seus caminhos, que são maiores, que são melhores do que os nossos, né? Então, se a gente também obedecer ao Espírito Santo, algumas pessoas vão se ofender conosco. João 3:8. João 3:8. O vento sopra onde quer, e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Uhum. Então, que a gente possa ser movido pelo Espírito Santo, né? Fazer a vontade de Deus, mesmo que algumas pessoas possam se ofender conosco, possam se desagradar conosco. Não deixe que esse fato te impeça de fazer aquilo que o Espírito Santo está mandando você fazer. 1 Pedro 4:1-2. Pedro fala isso. Pode ler? Uhum. 1 Pedro 4, de 1-2. Por isso, assim como Cristo sofreu no corpo, vocês também devem estar prontos, como ele estava para sofrer. Porque aquele que sofre no corpo deixa de ser dominado pelo pecado. Então, de agora em diante, vivam o resto da vida aqui na terra de acordo com a vontade de Deus e não se deixem dominar pelas paixões humanas. Uhum.
Quando a gente faz a vontade de Deus, a gente não realiza a vontade dos homens, né? Porque a gente está fazendo a vontade de Deus. É muito melhor fazer a vontade de Deus. Mas isso resulta no sofrimento da carne. Jesus, ele sofreu oposições, né, dos líderes religiosos, porque eles não tinham essa ligação com Deus. Por ele estar ligado com Deus, ele ofendeu muitas pessoas, né, que não conheciam a Deus. Paulo, ele exemplifica também essa mesma coisa em Gálatas 5:11. Gálatas 5. Gálatas. Pode ir, vai, Beth. Ah, tá. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Paulo, ele estava falando para as pessoas lá da Galácia, né, sobre as questões dos judeus, né, e sobre a verdade do Evangelho da Cruz, porque alguns religiosos queriam a questão da circuncisão, porque era um aspecto cultural, né, que todos eles faziam. Então então Paulo estava mostrando que o mais importante ele foi circuncidado, ele falava sobre a circuncisão, mas que o mais importante era o Evangelho da Cruz. E por causa disso ele estava sofrendo, né, na carne, perseguições, por causa dele estar pregando a verdade. Então, essa nossa escolha por caminhar junto com Deus, de estar sendo direcionado pelo Espírito Santo, vai encontrar, talvez, em alguns momentos, oposições, né? E a gente não deve ter medo, nem desanimar, nem desistir, né, de falar a verdade, de cumprir a verdade. É muito fácil a gente acabar cedendo para agradar as pessoas, mas é melhor nós estarmos no caminho de Deus, né, do que a gente ficar tão mais preocupados se a gente está ofendendo ou não as outras pessoas. Então, eu não sei qual direção que o Espírito quer dar para cada um de nós, né? Eu acho que Deus tem planos para cada um de nós aqui, e o mais importante é a gente seguir aquilo que é a vontade de Deus. Quando estava preparando isso, eu fiquei pensando, tem verdades que é difícil da gente dizer, né? Tem verdades que é difícil da gente obedecer, vamos dizer, né? A gente fala, Deus, às vezes a palavra é dura demais, será que as pessoas vão aguentar? Mas no meu coração, eu também tomei essa decisão. Senhor, eu prefiro falar a verdade, te obedecer, para não perder a tua unção, a tua presença, né? Mesmo que isso não agrade família, não agrade amigos, não agrade, né, aos liderados, vamos dizer, à igreja, mas eu prefiro que, mesmo que alguns se ofendam e se escandalizam e se afastam, mas ainda assim prefiro fazer a vontade de Deus. Que vocês também possam fazer a escolha da verdade, escolha de seguir pelo Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Senhor, que a gente viu alguns exemplos de quantas oposições, de quantas pessoas se escandalizaram com a verdade que o próprio Jesus proclamou. E muitas vezes o Senhor requer isso de nós. E às vezes a gente teme mais as pessoas do que o Senhor.
nos perdoe e nos ajude e nos capacite para fazermos tua vontade, para não perdermos o óleo fresco da tua unção, da tua presença, Senhor, do nosso relacionamento contigo. Abençoa, Deus, dá sabedoria, dá discernimento a cada um aqui, para serem testemunhas fiéis, obedientes e corajosas, ó Deus, para proclamar tua verdade. Na sua família, com seus amigos, no seu trabalho, no seu bairro, aqui na igreja. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Vou dar a bênção antes da, tá? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e a força do Espírito Santo esteja com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém.